Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos ler junto mais uma vez o versículo 4? Leia comigo. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, vida foi a sua palavra. A palavra que transforma, que edifica, que exorta, que confronta. A palavra que conduz corações ao arrependimento. A palavra que jamais volta vazia, mas tem o poder de penetrar o mais íntimo de cada ser que ouve. Que tem a capacidade de penetrar ao ponto de dividir alma e corpo, de dividir juntas e medula. A palavra que é apta para discernir os sentimentos, os pensamentos, as intenções do nosso coração. Nós te pedimos, Deus, que essa seja a ação dela em nosso meio. Nós te damos liberdade para falar conosco, para fortalecer a nossa fé. Deus, para nos quebrantar, Deus, para nos colocar em suas mãos e fazer de nós segundo a tua vontade. Pai, que eu não venha falar palavras do meu próprio ser, do meu próprio sentimentos, do meu próprio intelecto, mas venha pregar aquilo que o Senhor depositou com muita misericórdia no meu coração. Usa-me, Deus, conforme te apraz, usa-me para edificar a sua igreja. Pai, que nós possamos sair daqui de maneira diferente da forma que nós chegamos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós já compartilhamos aqui, o livro de Apocalipse é um livro que nos incentiva a debruçar o nosso coração, os nossos olhos sobre ele. Jesus diz que nós seremos bem-aventurados quando nós lemos, nos ouvimos e guardamos as profecias que são reveladas no livro de Apocalipse. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe a revelação do próprio Jesus a respeito das coisas que aconteceriam nos últimos dias. E eu queria compartilhar com você um breve contexto aqui, que no começo do livro de Apocalipse a gente tem as cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Eu queria compartilhar contigo algumas curiosidades a respeito de Éfeso, para você compreender melhor a mensagem que estava sendo dita pelo apóstolo João, que estava sendo registrada pelo apóstolo João. Porque eu creio que se nós entendemos a mensagem que João estava entendendo, ela vai ter um efeito muito mais profundo em nós. A igreja de Éfeso ficava localizada onde hoje nós chamamos de Turquia, naquele país. Era uma igreja que foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo, está lá em Atos capítulo 19. Estima-se que Paulo ficou ali por cerca de 3 anos. Era uma cidade que tinha uma importante relevância política. Era um centro importante do Império Romano, um grande império que tomava conta de toda aquela região da Ásia. Mas era também o principal centro de culto ao imperador. O imperador ele era tratado não só como uma figura política, mas em muitos casos ele era tratado como um Deus. E naquela cidade era onde eram praticados esses cultos. Além do culto ao imperador, também havia o culto à deusa Ártemis, que era chamada também de Diana dos Efésios. Você conhece bem a história. Paulo vai lá, prega, muitas pessoas se convertem, alguém que estava se beneficiando de lucros através do culto àquela entidade, começam a perseguir Paulo. Mas
essa divindade tinha um templo na cidade de Éfeso que era muito grande, era o cartão postal, a gente pode dizer assim, da cidade de Éfeso. Movia não só a questão religiosa, mas movia também o lado financeiro da cidade. As pessoas chegavam lá, compravam um souvenir, eu posso dizer assim, igual quando você vai em algum lugar e visita alguma cidade, você leva um presente. Na cidade de Éfeso, o presente que se levava era uma imagem da deusa Ártemis. O templo de Ártemis, de Diana dos Efésios, como os romanos chamavam, era como se fosse um cartão postal. Era como se alguém que viesse na cidade do Rio de Janeiro não visitasse, por exemplo, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã, as praias. Era como se você fosse em Éfeso e não visitasse o templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade que tinha muita, mas muita gente, meus irmãos. Era uma cidade que tinha aproximadamente 300 mil pessoas, e para aquela época isso era uma cidade muito grande. Era uma das principais cidades do Império Romano, atrás somente da capital, Roma. Então você imagina, Éfeso tinha porto, Éfeso tinha uma circulação muito grande de pessoas, tinha uma quantidade muito grande de pessoas que chegavam lá, pessoas que estavam ali só de passagem. Foi nesse contexto, nessa cidade, que Paulo, na sua terceira viagem missionária, pregou o Evangelho e experimentou não só um grande avivamento, mas muita perseguição. Lá em 2 Coríntios 1,8, não precisa colocar, Paulo vai dizer que a pressão que ele sofreu na cidade de Éfeso era maior do que as suas forças aguentariam, a ponto dele desesperar da própria vida. Quando ele pregou o Evangelho, os feiticeiros começaram a rasgar os seus livros, começaram a se converter ao cristianismo, queimaram os livros de feitiçaria em praça pública. As pessoas que estavam sendo beneficiadas começaram a perseguir o apóstolo. Tudo isso porque ele havia pregado que havia um Deus que ele cria, um Deus que era poderoso, um Deus que havia ressuscitado dos mortos. Mas Paulo também experimenta um avivamento. A igreja de Éfeso era uma igreja que cresceu, que foi amplamente abençoada. Paulo ficou ali por 3 anos. Imagino que a igreja cresceu a tal ponto dela suplantar a igreja de Jerusalém, que era a capital principal da igreja. A igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso cresceu ao ponto de se tornar a principal igreja da Ásia. Era esse contexto que nós estamos falando. Passados 3 anos, Paulo sai, vai continuar a sua viagem missionária. O seu aprendiz Timóteo começa a pastorear aquela igreja. Mais tarde, o próprio apóstolo João supervisiona aquelas igrejas. A tradição vai dizer que Maria, mãe de Jesus, acompanhando João a Éfeso, fazia parte dessa igreja. Então você imagina a qualidade do culto da igreja de Éfeso. Imagino que se houvesse uma publicação no Instagram, seria uma mega igreja, com 300 seguidores no Instagram, onde todo mundo queria ir pelo menos uma vez. Se eu tiver de férias, eu quero ir lá na igreja em Éfeso, porque o apóstolo João está lá, a Maria está lá, os pastores de lá são bons, eles fazem uma mídia legal, eles cantam um louvor legal, eles sabem pregar a palavra. Era nesse contexto. E aí Jesus, quando se revela a João na ilha de Patmos, começa a falar assim: eu preciso que você compartilhe uma mensagem com as igrejas da Ásia Menor. E eu vou começar por uma igreja que você conhece bem. E aí o texto começa: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ou seja, Deus começa em primeiro lugar com aquela igreja que era tão familiar para João. E é nesse contexto que ele prega o Evangelho. É nesse contexto que Jesus começa a usar. E Jesus, ele tem um hábito nas 7 igrejas, antes de escrever, ele apresentar quem é que está pedindo, quem é que está escrevendo, quem é que está ditando aquela carta. E ele vai dizer ao anjo da igreja em Éfeso: escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus, antes de compartilhar a mensagem, primeiro ele se apresenta de maneira pessoal a cada igreja. E você vai ver que a cada igreja Jesus se apresenta de forma diferente. A igreja de Éfeso ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e aquele que anda no meio dos candelabros. Eu falei para você que o livro de Apocalipse é um livro de revelação de mistérios. E aí talvez você vai falar assim: mas o que isso quer dizer? Nós estamos no capítulo de número 2. Se você voltar comigo um pouquinho para o capítulo de número 1, do versículo 12 ao 17, no versículo 20,
Jesus vai revelar a respeito dos 7 candelabros e das 7 estrelas. E ele vai dizer assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingidos à altura, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, e seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como um morto. Porém ele pôs a mão em mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus se apresenta como aquele que conserva nas suas mãos as 7 estrelas. No capítulo 1 ele está falando que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então Jesus se apresenta a Éfeso como aquele que conserva o anjo, o líder, aquela pessoa que pastoreia e direciona a igreja. E eu com muito temor, gostaria de compartilhar com o irmão John, com a sua esposa Natasha, que está lá atrás. Eu não sei o que anda preocupando, se algo preocupa o seu coração, mas eu quero que você descanse nessa palavra, de quem conserva a sua vida, a vida da sua família, à frente desse ministério, é o dono da igreja. Descanse nessa palavra. E agora eu compartilho para a igreja uma mensagem, porque se Jesus se apresenta como aquele que detém o anjo nas suas mãos e conserva, cuida, guarda e direciona com toda a sua soberania, sabedoria e onipotência, ele é detentor de todo o poder. Ele parece ter características que mais distanciam ele de nós do que aproximam. Esse Deus também é um Deus imanente, é um Deus conosco, é um Deus que está presente. A Bíblia diz que ele se apresenta como aquele que anda entre os candelabros. E a Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse vai dizer que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus se apresenta da seguinte forma: eu detenho poder sobre toda a liderança, eu conservo, eu direciono, eu é que inspiro, mas eu também caminho no meio da igreja. E esse mesmo Jesus que falou à igreja de Éfeso, fala à sua igreja hoje. Esse mesmo Jesus que estava presente no meio dos 7 candelabros, que é onipotente, é também onipresente. É um Jesus que está aqui hoje. É um Jesus que está conosco não só hoje, mas amanhã, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. Jesus está no meio da sua igreja. O Jesus que fala é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Mas isso, ao mesmo tempo que desperta em nós uma alegria, também desperta em nós um temor. Porque Jesus está escrevendo às igrejas. Agora Jesus, que está presente no meio da igreja, vai compartilhar com a igreja uma carta falando a respeito dela. Isso causa em mim temor, meu. Você já parou para pensar? O missionário John e Natasha recebem uma carta de Jesus para falar da igreja da usina. E Jesus falando assim: olha, eu sei de tudo que vocês fazem, eu estou aí, eu sou Deus com vocês, agora eu vou escrever para vocês uma mensagem falando tudo o que eu penso a respeito da igreja da usina. E ele então começa. Eu queria compartilhar com você, ainda que fora de ordem, alguns versículos para poder encaixar melhor a nossa mensagem, a gente fluir melhor. Eu queria compartilhar algumas qualidades que são apresentadas naquela igreja. O versículo de número 2, a parte B, vai dizer: sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. A primeira qualidade da igreja de Éfeso a ser destacada é a preservação da sã doutrina. É a preocupação de manter puro o evangelho que foi a eles pregado. É a preocupação de ser fiel à mensagem que eles receberam através dos apóstolos.
através dos pastores, através dos bispos que passaram por ali e conferir tudo com aquilo que havia chegado às mãos dele. Como aqueles crentes bereanos que a gente costuma falar, que eram mais nobres do que os crentes de Tessalônicas. Por quê? O apóstolo Paulo ia, pregava para eles, e eles iam lá conferir nas escrituras se as escrituras estavam de acordo com aquilo que estava sendo pregado. Isso é sinônimo de nobreza. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, mas o próprio Jesus, enquanto estava com seus discípulos ali, começando no seu ministério, um dos sermões mais famosos de Jesus, ele começa a alertar os discípulos sobre a entrada de falsos profetas. Mateus capítulo 7 vai dizer que pelos frutos a gente conheceria os falsos profetas. Mas o apóstolo Paulo, fundador da própria igreja de Éfeso, vai compartilhar uma mensagem que ele estava concluindo o tempo de missão dele ali naquela igreja, estava sendo direcionado pelo Espírito a outra região, e ele vai compartilhar uma palavra com a igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículos 29 a 31, ele vai dizer: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. O apóstolo está partindo, ele está falando: olha, tomem cuidado, porque quando eu sair, vai entrar uma galera aí. Eu vou ser até mais realista. Vai surgir no meio da própria igreja algumas pessoas que vão começar a perverter a mensagem que está sendo pregada. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela preservou a sã doutrina. Isso mostra que não é tarefa só do ministro, do pastor, do missionário, do bispo, daquelas pessoas que servem a preservação da sã doutrina, não. É tarefa da igreja. Paulo vai dizer: vigiem, lembrando que durante todo esse tempo eu não cessei de admoestar vocês, de alertar vocês que vai surgir falso profeta. Então a igreja de Éfeso, ela era perseverante, ela preservava a doutrina. Paulo cuida do rebanho, mas a tarefa era da igreja de manter-se fiel às escrituras, de se manter em primeiro lugar fiel às escrituras ao invés de qualquer pessoa. No versículo 6 do capítulo 2, Jesus agora vai elogiar a conduta da igreja de Éfeso. Era uma igreja que também era exemplar no seu comportamento. Diz assim: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso parecia se mover com sintonia aos sentimentos de Jesus. Se Jesus ele sabia identificar um falso profeta, um falso apóstolo, a igreja de Éfeso também sabia. Mas havia no meio daquela galera, e aí isso, o próprio alerta de Paulo já começando a fazer sentido, havia no meio daquela cidade uma seita chamada de Nicolaítas, que era uma seita que, para se dar bem com o Império Romano e não sofrer perseguição, começava a falar assim: você pode ir para a igreja, você pode estar com esses apóstolos, mas fora da igreja você faz o que você quiser, pode comer carne sacrificada aí. Tem o templo lá de Diana dos Efésios, que tem 1000 prostitutas lá, você pode ir lá, porque esse negócio de relacionamento com Deus é espiritual, não é carnal, então você faz com o seu corpo o que você quiser, e se relaciona com Deus através do seu espírito. Assim eles podiam cultuar também o imperador, porque negar apoio ao imperador é você falar: nossa, não, eu não sou a favor de Roma, eu sou a favor de Jesus. Mas isso é o que a igreja precisa fazer. Então a igreja, ela também odiava isso. Os caras chegavam lá tentando pregar esses ensinamentos. A igreja falava: aqui não, aqui nós somos fiéis ao que a Escritura diz. E eu creio que a igreja de Nova Vida seja assim. É uma igreja que preza pela pregação da palavra, que preza pelo evangelho compartilhado, entendendo que nem tudo que entra na igreja e flui dos cultos das igrejas é profético, é de Deus. Então nós precisamos estar atentos com práticas e ensinamentos que são compartilhados através das pregações que a gente assiste, através de livros que a gente lê, através de pessoas que nós andamos. Nem tudo que é produzido dentro da igreja é santo e é de Deus. A igreja de Éfeso parecia entender isso. Então eles sabiam,
bloqueavam a entrada dessas práticas dentro da igreja. E eles entendiam que o culto ao Senhor era oferecido com o corpo, com o coração, com a alma, com todo o entendimento, com a integralidade do nosso ser. Como Paulo havia rogado aos romanos, rogo-vos que apresente o vosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável. Esse é o vosso culto racional. É você entender que não só na sua mente, mas o seu corpo também cultua Jesus. A igreja de Éfeso também era um exemplo nas suas obras. Capítulo 2, versículo 2a diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. A igreja de Éfeso era rica em obras, e ela entendia que o cristianismo, a fé que ela professava, era uma fé ativa. Não dava para ser crente sem praticar boas obras. Eu não quero que você me entenda mal, eu não estou falando que as suas obras vão te salvar, não. Mas Éfeso entendia que eles eram salvos e convertidos para que praticassem boas obras. Você é salvo pela sua fé, pela graça, mediante a sua fé, amém? E eu não quero que você gere confusão. Não, graça, salvo. Não, você é salvo para praticar boas obras. A obra não é a causa da sua salvação. A obra é a evidência da sua salvação. Quantas mulheres são mães aqui? Isso aí, ó, bastante. Você é mãe porque você sabe trocar uma fralda de uma criança? Babá também troca fralda, não troca? Você não troca fralda, você não é mãe porque troca fralda, você troca fralda dos seus filhos porque você é mãe. Então não é a causa, é a evidência. Então as obras dizem a mesma coisa. Nós somos salvos pela graça, sim, mas nós somos salvos para praticar boas obras. A igreja de Éfeso era um exemplo de boas obras. Jesus elogia eles por isso. Jesus nos repreende, falando assim: vocês estão salvos, não precisa mais praticar obra nenhuma. Não, Jesus fala: vocês são exemplo. A gente tem que praticar a nossa ação social, o nosso evangelismo, a nossa visita aos hospitais, a nossa caridade, a nossa visita a lares geriátricos, tudo isso nós precisamos fazer. Mas a missão da igreja é salvar almas do inferno. Isso nós fazemos como consequência daquilo que nós recebemos. A missão principal da igreja é evangelizar e colocar a mão no arado. E em quarto lugar, a igreja de Éfeso era perseverante. Nós falamos aqui sobre o culto ao imperador. Jesus diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Nós falamos que Éfeso era a cidade central do culto ao imperador. Naquela época, alguém falar que não ia adorar o imperador, que não ia cultuar o imperador, era uma espécie de afronta ao próprio império. E a cidade de Éfeso era uma das cidades onde mais se cultuava o imperador romano. Então alguém virar e falar assim: olha, eu não vou adorar o imperador, era motivo de aquela pessoa ser perseguida. E por isso Éfeso foi uma das cidades mais perseguidas na história do cristianismo. Porque aqueles que se negavam a curvar-se diante de uma imagem, diante de um homem, eram perseguidos, ao ponto de a cidade de Éfeso ser chamada de Portal dos Mártires. Muitas pessoas foram martirizadas por conta das perseguições. E quando é que a igreja não foi perseguida por se negar a se dobrar um sistema? Desde a sua história, a gente canta, que a perseguição não parou, que o leão não parou, que o Coliseu não parou, mas é porque é perseguição a todo tempo. E eu tenho uma exortação a fazer para você. Se você não sofre perseguição, e aí pode não ser física somente, mas se você não sofre perseguição nos ambientes que você frequenta, talvez a sua fé já tenha sido assimilada pelo sistema. Talvez o mundo já tenha te conformado. Talvez o mundo já tenha feito de você completamente o oposto do que a Bíblia diz, que fala assim: não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Talvez se você não sofre nenhum tipo de piada, de deboche, talvez se as pessoas não escarnecem de você, é porque elas já te assimilaram. A nossa Éfeso é só um pouquinho diferente. Talvez ninguém vai te colocar fogo pendurado num poste iluminando uma rua, não. Mas vão zoar você, vão te excluir das rodas de amigo, vão te excluir de alguns lugares, vão te excluir de alguns compromissos. Mas seja fiel, persevere, porque a igreja de Éfeso perseverou e Jesus coloca isso como virtude dela.
não abra mão da sua fé. Então nós vimos que Éfeso era perseverante na doutrina, preservou a sã doutrina, era fiel, tinha uma conduta santa, diferenciada, sabia identificar heresias, mas tudo para tirar nota 10. Era a igreja quase perfeita, preservava a doutrina, não se misturava com quem não devia, não deixava falso mestre entrar. Mas Jesus vai dizer no versículo 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus elogia, Jesus vai compartilhando algumas virtudes até chegar a um ponto de porém. E toda vez que a Bíblia ela faz questão de mudar esses paradigmas, com essas expressões que vão mudar o tom da coisa, ela faz isso de maneira muito drástica, seja para bem, seja para mal. Quando ela vem numa subida e ela dá um porém, é porque a queda vai ser feia. E quando ela está dando a descida, que ela dá uma virada de chave, porque a exaltação vai ser algo que vai surpreender qualquer um. A igreja eram impecáveis, a igreja de Éfeso era impecável em tudo que eles faziam, mas eles estavam esquecendo do essencial, eles estavam esquecendo de ser aquilo que eles foram chamados para ser. O exercício estava substituindo a motivação, e a religiosidade estava substituindo a devoção. Éfeso estava renunciando a uma de suas características mais marcantes, o amor. Olha o que diz o apóstolo aos Efésios, lá no seu capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Por isso, eu também, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vocês, mencionando-os nas minhas orações. Traço principal de Éfeso era a fé e o amor. A igreja estava sendo agora repreendida e reprovada porque tinha perdido uma das suas principais características, o amor por aquilo que fazia, o amor pelas pessoas, o amor pela obra. Estavam ali cumprindo uma escala, estavam ali cumprindo um compromisso, e existe um perigo muito grande para a igreja, de em prol da ortodoxia, em prol da verdade, em prol da fidelidade às Escrituras, ela renunciar ao próprio Jesus. A gente se preocupa tanto em ser perfeito naquilo que a gente faz, na palavra que a gente prega, no texto que a gente está estudando, a gente vai fundo, teologicamente correto, vai lá fundo, e as pessoas perguntam a você, você sabe responder de cabeça tudo que a Bíblia diz, mas você se esqueceu da essência, você se esqueceu do relacionamento que você tinha com Deus. Eu costumo dizer que se a gente não vigiar o tempo de evangélico, costuma a reduzir dentro de nós o anseio e o desejo pelo relacionamento com Deus. E eu vejo isso na minha própria vida. Eu viro e mexo quando eu vou pregar para poder fazer um sermão. Eu lidero jovens aqui na igreja da Tijuca. Chega lá, culto de jovens. Aí a gente define na agenda, vai ser dia tal. Aí eu começo a ser tentado a achar que eu já estou sendo melhor no serviço do que eu era. E isso acontece, eu não estou aqui para pregar nenhum tipo de hipocrisia, não. Deus te usa, você é aperfeiçoado sim naquilo que você faz. E aí você começa a ser tentado a querer deixar o compromisso um pouco de lado. Então, se você sabe que tem um culto daqui a um mês, você vai pregar para os jovens que você conhece na sua igreja, na primeira vez você sabe que vai começar a preparar o seu sermão com um mês de antecedência, 2 meses, 3 meses, sei lá. Mas daqui a um tempo isso vai caindo na sua rotina, até o ponto que você fala assim: eu já sou bom o suficiente nisso. Amanhã é o culto, na véspera do culto eu preparo. Se a gente não vigiar, isso acontece. A gente acha que fica bom demais, isso é normal, a gente evoluir, glória a Deus por isso. Nós crescemos no nosso ministério porque Jesus vai nos capacitando, mas nós precisamos tomar cuidado para que a nossa religiosidade não tome o lugar do relacionamento com Deus, que nós não venhamos a nos esquecer quem é que nos capacita e começar a olhar para o nosso coração de maneira vaidosa e orgulhosa e falar assim: como é que eu melhorei? Como é que eu prego bem hoje? Como é que eu canto bem hoje? Como é que eu evangelizo bem hoje? Nós precisamos da misericórdia de Deus, irmão, sobre a nossa vida, e entendendo e reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu digo nada mesmo, e eu espero que a palavra que esteja sendo compartilhada aqui, eu creio que é a palavra do Senhor. O
que a minha palavra não tem poder de fazer nada com a sua vida. Semana passada eu estava tentando convencer um jovem na minha igreja a ir para o congresso de jovem no sábado. E eu tentei de tudo. Falei com ele, irmão, vamos embora. Eu pago para você, eu faço tudo. E ele falou, não, deixa, eu não vou. Eu falei, bicho, eu tenho um poder de convencimento zero. Às vezes eu mais desanimo do que animo. Aí eu cheguei em casa e falei assim, vou orar. Aí cheguei em casa, orei e falei, vou mandar mensagem para ele. Ó, irmão, estou orando para você conseguir no congresso. Ele falou, deixa, não precisa não, porque agora eu vou. Eu falei, glória a Deus por isso. Não é a minha palavra, irmão. É Deus fazendo. Nós precisamos entender e não abrir mão desse relacionamento. Jesus disse, em mim vocês não podem fazer. Mas existem algumas formas que a gente abandona o primeiro amor, como o Éfeso abandonou. E a primeira delas é quando a gente abre mão da nossa intimidade por conta do zelo religioso. Havia na Bíblia um grupo de pessoas que era conhecido por isso. Você, eu acredito que saiba o nome deles. Eles eram chamados de fariseus. Jesus diz para ele, Mateus 23, versículo 23, eram pessoas que abriam mão da intimidade pelo zelo religioso. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês não dizem do hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir a queda. Fariseus eram um grupo de pessoas que observavam alguns detalhes da lei, desde que eles não precisassem se envolver com outras pessoas. Se eu tenho que dizimar, é só pegar meu dinheiro e vou lá, dá ok, tudo certo. Se eu tenho que recolher uma oferta, eu vou lá, mas quando eu preciso de intimidade e relacionamento, eu já negligencio. Jesus vai advertir, vocês são hipócritas, vocês estão fazendo umas coisas em prol da outra. Nós corremos o risco da mesma maneira de amar mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. Às vezes a gente vem para o culto, quer pregar, quer cantar um louvor, quer servir na igreja, e a gente está aqui mais alegre porque está fazendo algo do que no serviço a Deus, amigo. E a gente sem se dar conta, essa semana eu vi um post da igreja com relação ao pecado, é sem a gente se dar conta, meu. E a gente vai deixando as coisas fluírem no automático e a gente sem se dar conta e sem perceber vai substituindo o relacionamento com Deus por aquilo que a gente faz para Ele. E quem planta isso, colhe algo. Substituir o relacionamento com Deus pelo serviço te leva a uma consequência terrível de servir a Deus sem conhecer o Deus da obra. Nós precisamos de relacionamento para fazer a obra de Deus do jeito que Ele gosta. Jesus não quer o seu coração, Jesus não quer as suas mãos, Jesus quer o seu coração. Jesus quer que flua do seu coração aquilo que é concretizado na sua mão. Então, nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos fariseus, ao ponto de ouvir a nosso respeito o que Jesus diz a respeito dos fariseus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Já não é mais Deus, é o que o homem diz. É a boca falando, mas o coração está longe. Nós precisamos entender que para Deus, aquilo que nós fazemos deve fluir no nosso coração, e o nosso coração precisa estar cheio de amor. Não dá para servir na obra de Deus sem amor, irmão. Não dá para você colocar os seus dons em operação se não tiver amor. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Se não tem coração, irmão, nem bote a mão. Se não vai fluir do seu interior com alegria e com amor, não pegue para fazer. Entenda isso. Isso não é motivo de vergonha, não, é motivo de maturidade. Certa vez o bispo Lutero na nossa igreja, ele estava na ordenação diaconal num curso, uma semana antes, ele falou: olha só, se você entende que você não está pronto, você não ama a obra, converse com o seu pastor, converse com o seu missionário.
E aí eu estava conversando com algumas pessoas lá na igreja, porque a gente soube que algumas pessoas procuraram seus líderes e falaram assim: poxa, mas o que é isso? Abrir mão do ministério? Eu falei: não, isso é maturidade. Pessoas que entenderam o propósito, pessoas que sabem que precisam ser tratadas antes de servir. Não é para a gente rir, é para a gente ver como exemplo, irmão. Porque quem sabe dentro da igreja não existem muitas pessoas que pelo orgulho, pela posição estão servindo sem amor. Aleluia. Jesus está te chamando a oferecer o seu coração na obra. Mas nós também perdemos o nosso primeiro amor quando nós conseguimos observar o erro do outro, mas o meu eu não consigo. Lembra? Mais uma vez Jesus falando para os fariseus: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que a gente tem que examinar o outro. Ele vai dizer: examine o homem assim. Olha para dentro de você, né? Não olha para o seu irmão, não. A gente está falando de arrependimento aqui. E se para a gente experimentar o céu aberto eu preciso ter uma correta visão de Deus, para que eu tenha uma visão reverente dele, eu preciso também me arrepender. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim: eu preciso me ver corretamente, eu preciso me ver como Deus me vê, eu preciso me ver de maneira certa, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso abrir mão da religiosidade pelo relacionamento com Deus. E eu queria compartilhar com você um exemplo agora. Eu queria que você me desse alguns minutos assim de atenção máxima, porque a gente tem um exemplo, além do próprio Jesus, de alguém que abriu mão de um conhecimento religioso para um relacionamento íntimo. Porque tem pessoas que podem falar assim: ah, mas Jesus era Deus. Tem as pessoas que têm essa mania? Mas Jesus era Deus. Eu quero compartilhar com você um exemplo de um fariseu que foi ensinado aos pés do maior mestre do judaísmo, que era conhecido e considerado pelo seu conhecimento, que era extremamente zeloso no cumprimento e na observância da lei. Acho que ele troca tudo isso por algo muito maior. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 de Filipenses, versículos 4 a 6, o seguinte: é verdade que eu também podia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Conhecia de tudo, conhecia as escrituras de cabo a rabo. Falava, julgava, conhecia o Deus que as escrituras revelavam. Até o momento que esse cara, saindo para Damasco, para perseguir a igreja, ele tem um encontro com o Senhor que ele tanto dizia conhecer. E aí o encontro com Jesus revela o diagnóstico do coração dele. Se exaltava demais: eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. E qual é a primeira expressão que ele fala quando ele tem um encontro com Jesus? Quem és? Ele tinha o hábito de se julgar conhecedor de Jesus, até o momento em que ele tem uma experiência real, íntima com Jesus, e ele fala: eu não te conhecia. Quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus, é quem me persegue. Então, esse apóstolo, depois de ter um encontro com Jesus, ele que antes tinha motivo para se gloriar, ele agora vai dizer o seguinte, no versículo 7 e 8 do mesmo capítulo 3: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ei, entenda uma coisa: a sua reputação foi perdida por conta de Cristo, isso é lucro. As suas amizades foram perdidas por conta do relacionamento que você tem com Cristo, isso é lucro. A sua posição financeira foi perdida por causa do seu relacionamento com Cristo, isso é lucro. Nada se compara com a sublimidade do relacionamento com Jesus. Então, se você está em dúvida se vale a pena ou não um relacionamento com Jesus, saiba que tudo é perda quando comparado à sublimidade de conhecer a Cristo e de ser conhecido por Ele. Entenda isso. O apóstolo, ele vai entender o valor real das coisas. Não é nada que eu possa conquistar, não é nada que eu possa obter, mas é o relacionamento. Ele trocou a religiosidade que tanto afastou do relacionamento com Deus. Embora ele achasse que estivesse próximo, o seu coração estava longe. A igreja de Éfeso era semelhante, era uma estrutura que funcionava perfeitamente.
Eu imagino uma igreja que você chegava na porta, tinha uma pessoa lá esperando para estacionar o seu carro. Não precisa se preocupar. Deixa a chave comigo que eu vou estacionar para você. Vai, entra. Você entra, já tem um irmão na porta para te servir com um sorriso igual a irmã. Está ali, que me recebeu na chegada. E está ali. Você entra, escuta o louvor. Meu Deus, o louvor que a gente teve aqui maravilhoso. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Você vai ouvir a pregação top. Você vai sair, não vai embora sozinho. Tem uma cantina abençoada lá depois. Você vai ver a página depois na rede social, tem lá também um monte de coisa. Éfeso era uma igreja exemplar, uma estrutura que funcionava a todo vapor. Mas ninguém reparou se dentro dela tinha um coração que batia ou não. Então a aparência estava mascarando um sintoma muito mais profundo. A igreja estava abandonando o seu primeiro amor. E ela diz que, e Jesus diz que abandonou, não perdeu. Precisa muita atenção para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. As pessoas dizem, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Perdeu é quando você não tem a intenção, meu irmão. Ninguém perde o celular porque quer. A Bíblia diz que Éfeso abandonou. Não foi sem ela querer, ela dedicou o coração dela, devotou o coração dela a outras coisas. As coisas do próprio Deus, o serviço do próprio Deus, ao culto, aos amigos da igreja. As coisas que Deus podia abandonar, só não lembrou de devotar o coração ao próprio abençoador. Ela quis o pão, mas não desejou o padeiro, como a gente costuma dizer. Então, isso tudo revela que o nosso coração não é sim capaz de devotar alguma coisa. A gente só direciona ele para o lugar errado, procurando satisfações erradas. A Amado John compartilhou algo isso no WhatsApp hoje, né? Falando assim, o vício ele é a prova de que o nosso coração pode se devotar a alguma coisa. Pode ser oferecido para alguma coisa, a gente só direciona ele para a direção errada. Mas eu gosto muito de uma frase de Agostinho, pai da igreja, que diz: Senhor, fizeste-me para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto ele não repousar em ti. Agostinho está falando o seguinte: Deus, o Senhor colocou no meu coração um anseio pelas coisas eternas. O Senhor colocou no meu coração um desejo pelo que o Senhor pode me dar. Não pelas que as coisas da terra podem me dar, mas se o meu coração não estiver voltado para Ti, eu vou procurar satisfação em qualquer outra coisa que eu só posso encontrar em Ti. Deus, Ele fez o seu coração voltado para Ele, para você se satisfazer no que Ele pode te dar, não em bem material, mas o melhor que Ele pode te dar é o conhecimento, é o relacionamento com Ele. O melhor que Deus te pode te dar é Ele, meu. Então volta o seu coração para Ele, porque Ele vai acender a chama de novo. Um dia apagou, mas Deus pode reacender sim. Deus quer um relacionamento contigo, e Deus é tão bom que Ele oferece um caminho para isso. Aquilo que a gente tanto romantiza. A gente vê pessoas falando sobre: eu abandonei os dias do meu primeiro amor, com aquele saudosismo, o dia que eu estava vendo o meu primeiro amor. Fica romantizando isso. Jesus chama isso de pecado. Por que você fala que é pecado? Porque Jesus manda a gente se arrepender de abandonar o primeiro amor. É pecado. Se Jesus manda você se arrepender, é porque é pecado. Jesus te oferece o caminho de volta. Versículo 5: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Em primeiro lugar, Jesus fala: lembre-se, não do seu pecado. Isso é interessante você destacar isso, você entender isso. Jesus não está mandando você se lembrar do seu pecado, do que fez você se afastar dele, não. Jesus está mandando você se lembrar de onde você estava. Lembre-se de onde você caiu. Lembra dos dias que você queimava por Jesus no seu quarto sozinho, sem precisar de um ministro de louvor. Lembra daqueles dias que você não conseguia ficar longe de um culto uma semana. Lembra daqueles dias que você lia a sua Bíblia se deixasse o tempo inteiro. Lembra-se daquele dia onde não tinha lugar certo para você experimentar a presença de Deus, onde mesmo dentro de um metrô lotado você estava ali tendo uma paz absurda, porque você estava sentindo a presença do Espírito Santo. O que Jesus está mandando a igreja fazer é isso. Volta a lembrar dos tempos que você viveu o seu relacionamento mais intenso com Jesus. É isso que Jesus está mandando fazer. Nós precisamos nos lembrar, porque o próprio Deus se lembra do nosso relacionamento com Ele. Olha o que diz o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem,
do seu amor quando era noiva, de como você me seguia no deserto, numa terra que não era semeada. Deus te manda lembrar porque Ele se lembra. Deus se lembra dos dias que você viveu um relacionamento estritamente próximo com Ele, onde não tinha lugar certo, onde mesmo no deserto você só queria saber se Ele estava lá. E se Deus estava lá no deserto, isso já era motivo suficiente para você desfrutar daquele ambiente. Jesus está falando, lembre-se porque eu me lembro. O segundo passo é você se arrepender. Porque quando você se lembra, automaticamente você sente vontade de voltar. Como o filho pródigo, se afastou do pai, foi para viver uma vida desregrada, estava longe de casa, passando fome na lama, e aí ele lembrou. Não lembrou que gastou o dinheiro todo, não lembrou que teve amigo que não prestava, lembrou que na casa do pai dele, ele vivia dias de muita glória, de relacionamento profundo, de um relacionamento intenso com o pai. Isso é a maior prática clara de você se lembrar de onde você caiu. Você se lembrar do relacionamento que você vivia próximo. E aí o próximo passo é arrependa-se. Quando a gente identifica o momento da nossa queda, os dias que a gente começou a perder a vontade, o dia que a gente deixou o relacionamento fluir no automático, o passo seguinte é a gente se arrepender. A Bíblia não diz para você argumentar, a Bíblia não diz para você justificar, a Bíblia não diz para você ficar indiferente, não, a Bíblia diz para você se arrepender. O que te fez abandonar o relacionamento que você um dia teve com Deus? Se arrependa. O que fez você tratar o seu serviço na obra do ministério como algo mecânico? Se arrependa. O que fez você tratar ouvir a pregação, ler a Bíblia, orar como algo institucional e não como algo de relacionamento? Se arrependa. Nós falharemos miseravelmente se nós tentarmos nos auto-justificar ou argumentar em favor das nossas falhas. Só tem uma coisa que a gente faz com o pecado: a gente confessa e a gente se arrepende. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da nossa injustiça. Arrependimento tem que gerar em nós ação, porque se não tiver ação, não é arrependimento. Lembra de Judas? Foi lá, devolveu a moeda e tudo mais, mas não voltou para Jesus. Se arrependeu, se sentiu remorso, perdão, mas não se arrependeu. A gente precisa voltar para Jesus, voltar a olhar para Jesus. Eu não estou falando que você está afastado, não, porque pior do que estar afastado, eu penso nisso, isso é uma opinião particular minha, deixei falando, pior do que quem está afastado olhando para muitas coisas lá fora, é aquele que não consegue ver Jesus dentro da igreja. Então, nós precisamos, não é voltar para a igreja, nós precisamos voltar a olhar para Jesus. Nós precisamos falar: Jesus, eu quero te ver de novo, eu quero me apaixonar outra vez, como nós cantamos aqui, eu quero me desesperar, eu quero perder o sono queimando de amor de novo. É isso que eu quero. Eu estou sentindo que eu estou dentro da casa e estou desfrutando de um relacionamento, e o meu irmão que está afastado lá fora está aproveitando mais do que eu. Eu não me conformo com isso, não me conformo. Nós precisamos voltar, nós precisamos tomar uma atitude. A Bíblia diz: lembre-se, arrependa-se e volte. A prática das primeiras obras. Mais um detalhe aqui: a Bíblia não diz volte ao primeiro amor. Está entendendo? A Bíblia não diz: olha, você não tem que voltar a sentir o primeiro amor, você tem que voltar a sentir. Não espera sentir para voltar, volta sem sentir. Pratica. Quando você faz um curso, eu fico imaginando assim, já vi algumas terapias aí para casal que estão passando por situações de dificuldade, assim, quando o tempo está acabando, o tempo final, garanto, que vira e fala assim: ó, por que está acontecendo? Vamos fazer um exercício, começa a pensar nos dias que estava tudo bem, você e sua esposa, quando vocês casaram, quando estava tudo bem, o que acontecia lá, o que deixou de acontecer? Não é isso que o psicólogo faz? Começa a pensar quando era que estava tudo bem lá. Tenta resgatar essas coisas. Começa lá, você acordava, fazia o café e hoje você não faz mais, então volta lá e faz o café. Não espera sentir o amor que você tinha por ela para poder voltar a fazer o café. É isso que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Não espera sentir de novo, não. Vai e faz. Ah, eu não sinto alegria. Vai, ora, pede a Deus ajuda. Deus me ajuda, me dá alegria para servir na sua casa hoje.
porque eu não estou alegre. Seja sincero com Deus. Deus me restaura a alegria de servir na sua casa. Lembra dos dias que você passou horas e horas e horas lendo a sua Bíblia sozinho no seu quarto, orando como se fosse um culto só você e Deus. Isso é culto, amém? Amém. Você estava ali com Deus, você e Deus, estava ali experimentando esses momentos. Lembre-se disso. Não espere sentir. Volte à prática das primeiras obras. Jesus está repreendendo Éfeso por conta do abandono do primeiro amor. E Jesus não vai só repreender, Jesus vai trazer uma advertência. No versículo 5 ele vai dizer: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Deus é fiel, amém? Amém. E eu tenho praticado isso ultimamente, eu tenho praticado um exercício. Que Deus é fiel nas suas promessas e Deus é fiel também nas suas ameaças. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mais uma vez, voltando ao capítulo 1, os 7 candelabros representavam as 7 igrejas. Jesus está falando: Éfeso, se você não se arrepender, eu virei até você e removerei desse grupo aí a minha igreja. As reuniões podem acontecer, os louvores podem ser cantados, pode ter alguém pregando, pode ter pessoas ali se reunindo todo dia, pode, mas o meu espírito, a minha igreja, não está mais aí. Se você não se arrepender, você pode juntar pessoas, você pode pular, você pode virar cambalhota, você pode chorar, mas isso não é evidência de que o Espírito Santo está presente naquele lugar. Jesus está divertindo, Jesus é fiel. Nós fomos chamados para ser luz, amém? Amém. E o candelabro era onde se colocavam os portadores de luz, as velas. Se não tem luz, precisa de candelabro. Então não faz sentido o candelabro daí. Se vocês não fazem a diferença, Jesus está falando para ela, se vocês não fazem a diferença mais aí, não tem porquê o meu espírito estar mais aí. Não tem porquê a minha igreja estar mais aí. E Deus é fiel, porque a igreja de Éfeso não se arrependeu. Como é que você sabe disso? A gente tem nosso bicho faz caravana para lá, para Israel, para Ásia Menor. E hoje você vai para lá, para onde a gente falou no começo, para a região da Turquia. Você procura a igreja de Éfeso lá. O que você vê? Um monte de pedra entulhada, pedra sobre pedra. E cadê a igreja? Deus é fiel nas suas ameaças. Se você não se arrepender, eu removerei o meu. A igreja não se arrependeu, está lá. As igrejas da Reforma começaram a pregar lá no século 16, 17. Começaram a pregar. Tiveram seu momento de auge por toda a Europa. Você vai na Alemanha hoje, o que acontece lá? Tem templo fechando, virando boate. Tem templo fechando, virando escola. Tem templo fechando, virando bar. Por quê? A igreja não se arrependeu. E Deus é fiel às suas ameaças. Então nós precisamos vigiar. Nós falamos que Éfeso era uma igreja exemplar, amém? Eram pessoas que tinham ali, sabiam da doutrina, gostavam de fazer as obras, gostavam de servir. Mas Deus não pensou duas vezes, foi fiel e removeu o candelabro daquela igreja. Aquela igreja hoje é ruínas, Deus é fiel. Mas eu quero finalizar essa mensagem de um jeito bom. O que a gente já falou aqui já foi exortado o suficiente. Agora eu quero encorajar você. Porque o mesmo Deus que é fiel nas suas ameaças, Ele é fiel também na sua promessa. E igreja é um conjunto, igreja é um coletivo. Ainda que por pessoas individuais, é um coletivo. John tem a vida dele, a minha irmã tem a vida dela, o meu irmão tem uma vida dela, o meu irmão tem a vida dele. Cada um tem a sua vida, a sua particularidade. E a gente ouve dizer que salvação é individual. É por isso que dentro da igreja você tem pessoas salvas e pessoas perdidas. É por isso que dentro da igreja Jesus alerta isso: cresce trigo, cresce joio. É por isso que dentro da igreja tem ovelha e tem bode. Porque é individual, é o conjunto sim, mas é individual. E é por isso que Jesus ele vai alertar. No versículo de número 7 ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o coletivo. O Espírito está falando tanto para a ovelha quanto para o bode, tanto para o salvo quanto para o perdido, tanto para o trigo, tanto para o joio.
mas Jesus conhece aqueles que pertencem a Ele. Então há uma advertência, há um chamado geral à igreja a ouvir aquilo que Jesus vai falar. E nas cartas que ele vai endereçar às igrejas da Ásia Menor, ele sempre vai terminar meio que chamando a atenção, falando: olha, eu ministrei isso a vocês, agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer à igreja. É o Espírito que está falando, o mesmo Espírito que se manifesta hoje e fala com a igreja ainda hoje. Diz às igrejas. Note que primeiro ele começa falando com o anjo da igreja. Agora ele está falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora ele vai ser ainda mais específico. Ele vai dizer ao vencedor. Olha que interessante. Agora é pessoal, porque Jesus conhece os que pertencem a Ele. E eu espero de coração, porque eu não conheço você como Jesus te conhece. Eu espero de verdade que essa palavra ela penetre no seu coração e faça a diferença. Que você possa aceitar, que você possa acolher essa mensagem. Porque Jesus vai dizer ao vencedor, é específico, é para cada um: darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus faz um alerta à igreja toda, e ele vai falar para alguns, para aquele que ouvir a minha voz e obedecer o que a Bíblia diz. Qual era o problema de Éfeso? Éfeso tinha abandonado o primeiro. O problema de Éfeso era o abandono do amor. Jesus vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, obedecer ao mandamento já é uma prova sintomática de amor. Jesus está falando o seguinte: olha, aquilo que vocês perderam, eu posso restaurar. Então, Jesus já começa falando: aqueles que ouvirem a mensagem e perseverar nela, esses são chamados de vencedores. Não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que um dia alguém fez por eles. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque eu queria ler os dois últimos textos de forma muito rápida contigo. Jesus vai falar: ao que vencer, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós falamos que quando Éfeso trocou o relacionamento com Deus pelas obras, ela começou a deixar de sentir o seu amor por Deus. Ou seja, rompeu-se o relacionamento, rompeu-se o amor. O problema de Éfeso era o abandono do amor, como nós falamos. Jesus agora oferece o prêmio, o maior prêmio: se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós cantamos aqui que a gente está voltando para a essência da adoração, e a essência é o próprio Jesus. Se alimentar da árvore da vida é ter vida eterna. E se puder botar João capítulo 17, versículo 3, é uma explicação perfeita do que é ter a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se Jesus estava dando o direito a se alimentar da árvore da vida, a vida eterna era o relacionamento com Jesus, era conhecer a Deus. E para finalizar, coloca 1 João capítulo 4, versículo 8. Se a vida eterna é conhecer a Deus, é porque quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O problema de Éfeso era o abandono do... E agora Jesus está oferecendo uma alternativa: conheça, persista em conhecer a Deus, porque Deus é amor. E quem ama, quem não ama, não conhece a Deus. Então Jesus está falando o seguinte: olha, você precisa voltar à essência. Você precisa voltar aos primeiros dias, quando o relacionamento comigo era a única coisa que importava para você. E eu quero fazer uma oração por você, que essa noite